Voltando, o nosso lá, a questão ali do conceito de insumo no Leading Case. O que aconteceu? Lá em 2018, depois de toda aquela discussão administrativa, que porventura chegou no judicial, culminou nesse conceito que se fixou no seguinte sentido: conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou importância de determinado bem, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. O que significa? Lá pelo STJ, eles esmiuçaram ali as teses e vincularam o seguinte: existem 2 critérios objetivos. Se determinado bem ou serviço tiver relevância essencial ou relevante, eles dão direito a crédito. E o que seria essa essencialidade? Ali a essencialidade se fixou o seguinte: se for algo, um produto ou serviço que seja constituído de um elemento estrutural ou inseparável do processo produtivo ou da execução de serviço, ele dá direito a crédito. E a relevância, ali nesse caso, ela seria pela importância, ou seja, ele integra o processo produtivo, ele é importante para o processo produtivo e, por conta disso, ele gera direito a crédito. E o que seria essa importância? Ou seja ela pela finalidade, ou seja ela pela importância de imposição legal, que vem aqui caminhando agora pela relevância da obrigatoriedade. E o outro critério, que não menos importante, é o critério mais subjetivo, que seja o critério relevante com relação ao desenvolvimento ou aplicação disso dentro da atividade econômica, que é a análise casuística. Acho que é importante ainda, só para fechar esse assunto, é um caso clássico onde a gente vê o Supremo tentando legislar um pouco, né? A gente vê isso em outras situações. E qual que era a discussão antes desse leading case? Por quê? A gente tem um regulamento de IPI e a gente tem um regulamento de imposto de renda, onde eles trazem muitos critérios, muitos detalhes a respeito de cada tributo. Do PIS/COFINS, a gente nunca teve um regulamento. Agora que a Receita, dado o lead case, na IN 1911 ali tentou trazer algumas regras específicas com fundamento nessa decisão que você comentou, mas até 2018 ficou muito solto justamente por causa disso. A gente tinha as 2 leis que você citou, a 10.833 e 10.637, onde trazia a não cumulatividade tanto do PIS como da COFINS, e só. Aí a gente tinha soluções de consulta, esparsas, alguma coisa ou outra, mas nada muito robusto do ponto de vista legislativo. Então, coube mais uma vez ao Supremo intervir e tentar traçar alguns critérios, mas ainda assim não são critérios tão conclusivos, né, Aline? São critérios que ainda permitem com que a gente tenha muita discussão, como acontece até hoje. Não foi em 2018 que terminaram as discussões, acho que pelo contrário, elas até aumentaram, né? Sim, e muito por conta do critério subjetivo. Porque a gente tem que fazer a análise caso a caso. Sim. Cada contribuinte é um contribuinte. E acho que essa vai ser a grande, assim, a gente vai passar, como eu falei, os casos concretos, mas essa já digo que vai ser, em certa parte, a conclusão do que a gente vai falar referente a crédito de maneira objetiva. Sim. É diferente do que tanto se falou, tanto tempo de planejamento, é análise de operação, verificação de elementos concretos da operação e aí efetivamente a decisão quanto à questão da tomada. Ainda que a gente esteja se baseando na decisão, esse raciocínio esse raciocínio que é necessário. E o recado até para quem lá no passado se calcava em laudos extensivos, assim, por exemplo, o povo da agroindústria que fazia um laudo extensivo para pegar todo o processo produtivo e mostrar que aquilo era essencial ou não, na medida que era, não se perdeu. Aquilo ali continua para se defender ou para defender o crédito quando for necessário, para testar o crédito. Ganha até mais força. Exato. Hoje em dia você vê muitas empresas até de engenharia se propondo a fazer esse tipo de laudo para dar suporte em eventuais fiscalizações mesmo, né? Bem voltado para essa parte da tomada de crédito. Hoje o que aconteceu também com esse novo conceito? Antes, créditos que não eram tomados passaram a ser observados. Essa é a verdade. Encorajou muito o contribuinte, né? Essa é a verdade, porque até então
por mais que a gente ainda tenha falado, a nota CEI ainda é um pouco restritiva, apesar de trazer ali, ela querer modular um pouco a decisão, ela é restritiva, mas ela já é muito melhor do que as ienes de IPI que você citou. Nossa, muito, Muito melhor. claro. Então, encorajou muito, mas ainda assim a gente ainda tem campo para discussões e elas continuarão acontecendo aí. Sim.